Sejam muito bem-vindos mais uma vez, é um prazer receber vocês aqui, uma honra mediar esse painel nesse congresso tão especial para mim, já mora no meu coração, tenho certeza que vai ser um belo debate. Vamos lá, eu já começo com você, Alexandre. Vamos falar então sobre industrializado versus artesanal. Então, no caso do panetone, quais as diferenças aí entre o industrial e o artesanal? Se quiser dar um contexto inicial também na sua fala, antes de responder, vamos lá. Bom dia a todos. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho desse produto que eu acho que é sensacional. Falando um pouquinho de artesanal contra o industrial, nós vamos falar de processo, principalmente, tá? O artesanal é aquele processo bem longo, só usa fermento natural, com ingredientes que, para quando você vai industrializar o processo e trabalhar um pouco diferente com ele, você não vai conseguir. Você não tem ajuda de outros tipos de fermento, tá? Você só usa fermentação natural, acho que. E a fermentação mais longa, que isso aí também acaba interferindo um pouquinho em custo, um pouquinho no produto final, shelf life e tudo isso. Então, quando a gente fala desses dois modelos, a indústria tenta se aproximar o máximo possível desse artesanal, e aí você vê muito mais essa diferença na Itália, que são os pequenos produtores, tal, contra as grandes indústrias, que ou vendem nas suas lojas próprias ou vão para o wholesale, né, que é o que a gente chama do supermercado, do varejo de atacado aqui. Tem diferenças de notas também de percepção de paladar, shelf life, maciez, quando a gente acaba comparando esses dois. Acho que isso é uma premissa básica para a gente começar a falar um pouquinho disso. Muito bem. Vinícius, o mercado de panetone vem em constante expansão, sabemos disso. Então, na sua opinião, a que se deve esse crescente sucesso? Bom dia, boa tarde, né? Prazer estar aqui com vocês hoje e poder dividir um pouquinho esse palco com os mestres do panetone aqui. João, prazer especial para você, viu, João? Muito bom estar aqui com vocês, Timurã, muito legal. O produto é um produto tradicional na mesa do brasileiro, né? E olhando para a nossa companhia, para a Wickbold e para a Seven Boys, ela encaixa muito bem dentro do nosso portfólio. Então, estar cada vez mais o panetone crescente se dá alguns motivos, né? Primeiro, a variedade que nós temos hoje, com novos sabores, não só os clássicos, né? O frutas e o gotas, mas novos sabores, que também encaixam em ocasiões diferentes, né? Eu acho que para o dia a dia ali vai muito bem um panetone mais simples, mas também hoje nós temos a turma do recheado, que gosta do recheado, e isso ajuda a compor em vários momentos, seja um momento de festa, seja um momento do próprio Natal, um café da manhã e um café da tarde. Então, isso cada vez mais tem feito parte da mesa. E um outro ponto que eu tenho certeza que é o que tem nos ajudado a crescer é a eficiência, né, do produto em si. O panetone, no passado, ele era um preço mais difícil, pouco acessível. E cada vez mais um produto bom com preço mais acessível, isso também é uma porta de entrada para dentro da casa dos consumidores. Então, no nosso caso, é uma busca de eficiência o tempo todo em função da própria panificação, com as marcas Wickbold e Seven Boys, e o panetone se encaixa muito bem dentro disso, porque a gente consegue chegar no ponto de venda com um produto que é acessível, que é a porta de entrada para um panetone mais bem elaborado, um panetone onde você vai ter um ticket médio maior, um desembolso maior. Então, resumindo um pouco, é a questão da tradição que a gente tem e deixar isso cada vez melhor. Você ter mais opções de sabores e recheios e tudo mais, e cada vez mais um preço acessível, e o nosso consumidor vendo valor nisso, né? Então, quando as marcas conseguem carregar, no nosso caso aqui, no meu caso, da panificação, onde nós temos toda a parte de panificação, a parte de bolo, bolinho e também o panetone, você consegue estar presente em todas as etapas aí do dia a dia de uma casa, de um lar brasileiro. Então, acho que tudo isso ajuda cada vez mais, só fortalece o setor. Acho que todos os fabricantes ganham com isso, todas as empresas ganham com isso. Então, experimentar um panetone, seja do fornecedor A, ou B ou C, isso ajuda a crescer o mercado e, obviamente, a pessoa acaba tendo um deslumbre sobre o produto. Então, acho que é um pouco de tudo isso. Muito bem, facilmente encaixável na rotina, né? Muito, ainda mais que é muito bom, né? Com um cafezinho do lado, vai que vai, né? Sem dúvida. Rogério, aproveitando, estão falando de qualidade, mas sem contenção de custos, né? Ele vem em constante expansão, mas sem perder qualidade. Então, contenção de custos, que é uma realidade,
Como manter a qualidade frente a essa necessidade de conter custos, na sua opinião? Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês, fazendo parte desse painel que é muito rico. A campanha do Panetone hoje é uma campanha expressiva no mercado. Existe um estudo que o maior consumidor de Panetone é o Peru, com 1,2 kg per capita. O segundo maior consumidor é a Itália, com 650 gramas. E o Brasil é o terceiro maior consumidor de Panetone, com 450 gramas. Quando a gente fala de um panetone artesanal, quando se avalia custo, é muito complicado de falar isso, porque esses panetones artesanais que estão surgindo no mercado, o verdadeiro panetone milanês, que eles comentam tudo, a gente utiliza num panetone tradicional, que é de frutas, 45% de açúcar e 65% de gordura, entre manteiga e gemas. Já no chocolate, como ele resseca demais, então tem 50% de açúcar contra 80% de gordura. Então é um panetone caro. E as pessoas que estão fazendo esse produto são preços maiores de que estão se ofertando, na faixa de R$400 o quilo, que não tem como se comparar com um panetone da indústria, né? Mas é um mercado que cresce, mas não é o grande mercado que o Brasil tem, né? Na Itália, o Higino Massari vende um panetone de 750 gramas a 100 euros. Então, é um valor que não tem como se comparar com o mercado brasileiro, né? Mas, por isso que os italianos estão com um olho desse tamanho no mercado brasileiro e no mercado peruano, por causa do consumo, né? E também na alta produtividade que tem aqui no mercado brasileiro. Então, a gente vê que a comparação entre o artesanal contra o custo não tem o que mexer. Exatamente. Mas mercado promissor interno, né? João Diogo, sabemos o quanto você tem uma ampla experiência aí com terceirização de serviços, certo? Além de, claro, no setor, né? Então, eu gostaria de saber que você comentasse um pouquinho com a gente os prós e os contras aí, na sua opinião, da terceirização de serviços nesse setor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com meus amigos aqui, Alexandre, Timura, Vinícius. Muito obrigado, presidente Rui, por convidar a gente. Eu já vi que eu estou no país errado, acho que eu vou para a Itália, porque 600, acho que eu vou mudar para lá, porque... a terceirização, a CEPAM começou em 1994, a Nestlé, nós sempre tivemos muita parceria com a Nestlé, e ela nos procurou para fazer ovos de Páscoa. Aí nós começamos, o primeiro ano foram 360 toneladas, depois de 10 anos nós estávamos fazendo 3.600 toneladas de ovo de Páscoa. Para vocês terem uma ideia, são 22 milhões de unidades. Nesse inteirinho, quando nós fomos para o mercado todo mundo entendeu que a CEPAM prestava serviço para a Nestlé, o que aconteceu foi que o supermercado, as grandes empresas vieram nos procurar para fazer produto de terceirização. Então, nós fizemos para a Nestlé ovo de Páscoa, panetone, o Deditos, vários produtos nós usamos para ele. E aí começou. Primeiro, a marca própria nossa foi o Eldorado, com a marca Nita. E aí começou Pão de Açúcar, Carrefour, uma infinidade de outras coisas. A gente começou, inclusive, a exportar para a Ásia, América do Sul, Estados Unidos, Portugal. Então, essa terceirização, esse guarda-chuva, te deu uma credibilidade, porque hoje é fácil falar panificadora, padaria. Antigamente, não. Ninguém... no começo, eu ia visitar uma empresa, eu falava que era da Village. Eu não falava que era... Sabe por quê? Porque o cobrador falava assim, olha... Nós só compramos panetone de empresa, não compramos de padaria. Hoje não, hoje a padaria, ela virou moda. Então, hoje eu tenho honra de falar, sempre tive, mas hoje me dá uma honra falar, sou da panificadora CEPAM e sou da Village, Camão. Nós temos 2 empresas. Então, terceirização é um bom negócio. Tem problema? Tem, mas todos os negócios têm. Está aqui o Vinícius... Panetone da Equibode, o primeiro panetone que fez da Equibode, fomos nós. Sei, João.
Santa Edvige, primeiro ano do Panetone da Santa Edvige, fomos nós que fazemos. Então, temos um excelente relacionamento com todos. Então, terceirização é um bom negócio, porque aí vem panetone, vem ovo de Páscoa e outros produtos mais, entendeu? Muito bem. Alexandre, gostaria de que você comentasse de modo geral sobre as inovações. O que você vê que vem por aí, novidades nesse setor? Inovação é um tema que ele é até engraçado, né? Porque existem o que eles falam na linguagem mais jovem, que é a hype, né? Que é o que está no momento, o que acontece, e tem aquela que vem, que é a inovação que fica. Então, existem ciclos curtos e alguns que se eternizam. Podemos dar alguns exemplos aí dos últimos, foi pistache, que há 4, 5 anos vem e ficou. Acho que o brasileiro descobriu um fruto seco caro, mas que caiu no gosto, no paladar. E mesmo dentro dessa inovação, desde o ano passado, com o pessoal da Fix lá de Dubai, veio o chocolate de Dubai, que eles colocaram o Kadhafi, trazendo um pouco dessa cultura árabe, do doce árabe. Então, a gente fala de inovação nesse sentido de o que acontece no mercado, e aí nós podemos falar disso, podemos falar do Speculoos com a Biscoff, que depois já faz esse produto centenário e, de repente, a gente descobre isso agora. Mesmo o pistache na parte do Oriente também. Então, podemos falar disso, de ingredientes de hype que acontecem. Depois nós temos também um pouco de inovação que todo mundo hoje busca custo, e um dos maiores desafios de qualquer empresa é mão de obra. Então, nós vamos falar de inovação de processo, tecnologia de equipamentos, que você não perca a sua essência e que você continue atuando. Então, acho que isso é algo também eterno e que vem com uma ajuda nova, que é uma onda, para quem tem já um pouquinho de cabelo branco, que nem eu, que é a inteligência artificial, que te ajuda em N coisas, que a gente tem que estar correndo atrás disso. E depois também ingredientes. Por quê? Você também quer um produto que tenha um shelf maior, que te garanta maciez, que você também tente ganhar um pouco de custo nisso. Então, inovação é um campo gigantesco. E quando a gente fala no Panetone, acho que essas 3 coisas vão estar, porque, querendo ou não, o hábito de consumo está mudando. Se você não inova, se você não faz nada, assim, você não é mais referência, você perde. Porque frutas e gotas, hoje, acho que qualquer lugar que você for, tem. Tá? Então, e o cliente vai lá, a primeira coisa que ele pergunta, ele vai comprar o frutas e gotas, que continua sendo os mais vendidos, mas ele fala, o que você tem de novo? Você não tem nada de novo? Ele fala, esse daí já não está meio fora do mercado. É um patinho feio, é alguma coisa estranha. E a segunda coisa é, o que mudou da minha geração para essa que vem para agora, todo mundo quer tirar uma fotinho, rede social, e o cara só ganha relevância quando ele posta alguma coisa nova. Porque postar um panetone de frutas hoje não muda mais nada. Agora, postar, olha, vi esse daqui, esse diferente, esse com recheio. Então, isso eu acho que traz também uma perpetuação de marca, empresa e tudo isso, quem está sempre inovando, indo atrás, e a velocidade hoje é muito maior. Então, quanto mais você inovar e conseguir ir atrás, você se torna competitivo, indo atrás de ingredientes e processos, e também relevante na hora que você fala de inovação, de ter novas tendências nesse pedaço do marketing. Muito bem. Vinícius, que você acrescenta sobre a inovação, novidades? É sempre um desafio, o Ricardo trouxe vários novos ingredientes, é sempre um desafio a gente colocar isso em escala industrial, né? Quando você coloca numa escala industrial em volumes muito grandes, com linhas muito grandes, e aí de novo trazendo a minha realidade, né, a nossa realidade lá, como manter essa essência toda que ele trouxe, mas ao mesmo tempo não gerar um custo muito grande em função disso, porque todas as trocas, todos os setups que você coloca dentro da sua linha, isso gera um problema e gera uma questão. Então é um baita desafio, né? É uma coisa que a gente persegue o tempo todo, nossa turma de marketing P&D lá são bem resilientes, né? Porque nem isso tudo a gente consegue fazer com os pedidos deles, mas sim a gente trabalha o tempo todo nisso, novos ingredientes, eficiência em custo, né, inovação, para que a gente consiga chegar no ponto de venda competitivo, né? Tem algumas coisas nossas, como empresa, que a gente escolhe não fazer, porque a gente deixa nichado, alguns que são nichados ficam por alguns supermercados, algumas fabricantes que conseguem entregar, mas naquilo que assim, a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer com um custo que seja muito, muito, muito acessível. Faz parte de todo fabricante olhar para isso o tempo todo, a inovação, tendências de mercados, né? Aquele produto que é já tradicional
a gente vitaliza, mantém, tem que manter, esse tem o seu valor e tem a sua participação, mas não podemos descolar do que tem de inovação e de mercado. O desafio nosso industrial sempre é como transformar isso o tempo todo acessível. E o Ricardo trouxe um ponto, que é um ponto que a gente estava conversando até antes da nossa reunião, sobre mão de obra, né? A nossa dificuldade, o João trouxe sobre mão de obra. Naturalmente, você tem que inovar em tecnologia num processo de panetone que ele tem todo um cuidado, né? Se o primeiro impasto não vem no tempo que você quer, o segundo impasto não vem, né? Shimura, me ajuda. Você tem que segurar um pouco mais, segura um pouco menos e vai, não vai. Como é que você faz isso em linhas automatizadas, né? Você até pode fazer, mas necessariamente você vai ter uma dificuldade com o seu produto. Então, é uma briga de você manter o processo, que é um processo muito bem estabelecido e que é do produto, e ao mesmo tempo você ser eficiente com isso. Com a ausência que nós temos cada vez mais de pessoas interessando na mão de obra, vou automatizar sim ou não. Então sempre é um dilema, né? A gente está chegando em algumas respostas meio óbvias, né? Não vai ter, né? A gente cada vez mais tem essa dificuldade de mão de obra. Então também a gente tem que manter a essência do processo, mas buscar uma maneira diferente. Então esse é o nosso desafio, saindo um pouco da inovação do produto, mas como operacionalizar esse produto na linha de produção. Então sim, como empresa, se reinventar o tempo todo e transformar cada vez mais esta posição e esse trabalho atrativo, para que as pessoas fiquem com a gente e consigam não perder a essência de ter um produto filamentoso, um produto com fibra e tudo mais, um produto muito bom, mas num processo que já não consegue mais fazer tão mais artesanal do passado, até pela falta de pessoas para poder fazer isso. Quando você está no volume pequeno, eventualmente você consegue fazer. Mas quando você passa para volume muito grande, fica cada vez mais difícil, né? E é um processo, a nossa turma aqui de panetone, que roda o ano todo, né? A gente fala de panetone o ano todo, embora só produza um período, né? Mas o bebezinho lá, a gente tem que cuidar o ano todo, fazendo as viradas de fermento e tudo mais. Tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado, e a gente precisa de pessoas cada vez mais engajadas para fazer com que isso funcione. Cabe a gente cada vez mais fazer isso também. Colocar na balança, né? O que dá para fazer. Rogério, inovação, o que você traz? Bom, esse ano eu já escutei de um chefe famoso aí que vão fazer panetone de jaca defumada, né? E também de churrasco. Mas a gente sabe que a gente tem que ter um bom senso do que vai ser criado sobre inovação, né? Porque na Itália você se fala do panetone tradicional ou de chocolate. Já estão fazendo na Itália o panetone salgado, que é de queijo liofilizado, né? Então, como o Vinícius falou, a gente tem que ter essa parte do refresco do fermento o ano inteiro. Para fazer o primeiro impasto para o segundo, é um reloginho. Se você respeitar o processo, o segundo impasto vem em 4 horas. Se vier em 4 horas e meia, 5 horas, desse panetones artesanais, ele começa a ficar muito ácido. Então, já começa a não ter problema no seu panetone. Então, a inovação hoje, eu acho que assim, como é que fala? O bem feito, o básico é bem feito, né? Então, nós temos as inovações, como o Alexandre comentou, do pistache, que está super na moda. Teve uma vez também que nós fizemos de frutas vermelhas, né? Então, com chocolate. Então, fica muito bom na parte da panificação em geral, né? Então, o menos é mais, na minha opinião. Porque assim a gente tem um controle maior do shelf life. É isso, João? Inovar com cautela, João? Olha, concordo, eles têm... Tudo falou a pura realidade, mas eu acho também que tem um lado, por exemplo, de saudabilidade, né? Você fazer um panetone zero açúcar, zero lactose, nós temos há muito tempo. O primeiro panetone que nós lançamos diferente do mercado era de goiabada. Então, e aí começamos a fazer com várias frutas e tem dado muito resultado. Então, eu acho que tem um caminho, eu entendo e concordo com tudo que eles falaram. Cada um vai querer um negócio, por exemplo, quando saiu o pistache, então, sabe, é que nem a primeira vez que nós lançamos um panetone trufado, você falar trufado, o cara não sabia nem o que era, ele queria, entendeu? Desde bombom, panetone. Uma outra tendência que eu acho, apesar de eu ter sido sempre contra a vida inteira, mas eu acho que hoje é uma realidade, nós vendemos panetone o ano inteiro. Fruta de chocolate, sem fruta, e aí começa. Panetone salgado, como o Shimura falou, também vai
Então, por exemplo, nós fizemos para uma empresa o panetone salgado, shelf life 2 meses. Entendeu? Então, isso começa essas tendências. Então, o panetone ele recebe N desafios para você ficar inventando moda. Eu concordo com o Shiburo quando ele falou de churrasco, né? Mas realmente eu acho que esse zero açúcar, zero lactose é um exemplo do que se faz dar bem certo. Isso hoje tem uma grande camada da população que não pode ir com açúcar. Então e o outro é com lactose. Então você com um produto só, você consegue acertar os dois. Então eu acho que existe sim, sempre vai inventar, porque cada hora os caras vão ficar inventando uma moda, né, Luciano? Mas você tem que acompanhar. Se você não tiver o de pistache, não tiver o diferenciado lá, o trufado, esquece, é um chocolate amargo, outro chocolate. Então sempre tem que ter. Então, na minha opinião, e vender o ano inteiro. Isso eu acho que é uma tendência para o futuro. Já já vão lançar o panetone do amor, né? O panetone do amor, porque era o morango do amor, né? Maçã do amor, morango do amor, agora o panetone do amor. Isso aí. Plateia. Vendendo, Shibura, tá tudo certo. Tudo certo. Temos tempo para ouvi-los, as dúvidas de vocês. Ó, já temos uma aqui, ó. Um microfonezinho para ela. Né? Levar o microfone até você. Interagir um pouquinho aqui com a plateia. Tá chegando, tá chegando. Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Primeiro, obrigada pela essa palestra. E a gente sabe que, agora, saindo um pouco do panetone, na parte de panificação, principalmente pão francês, a gente tem muito a tendência do pão francês congelado para as padarias. Aí a minha pergunta para vocês, porque vocês conhecem a parte de estrutura, eu sei que panetone é um pouco mais delicado, teria essa possibilidade de passar para um congelado, pensando na padaria? Eu sei que artesanal é algo mais complicado. A massa do panetone congelado, é isso? É. Ó, Cru congelado. Eu sei de um fabricante, o seu João, lá como é que chama? De Surubim, da Pancristal. Ele faz panetone já congelado na forma e deixa na loja dele para vender. Aí descongela, fermenta e assa. Mas eu não experimentei ainda, mas eu sei que já existe isso já no mercado. Está lá em Surubim. Já sabia disso? Mas também não experimentei. Obrigada. Já temos, então, hein? Temos mais uma pergunta aqui. Alguém tinha levantado a mão? Quem mais? Queremos ouvi-los, pessoal. Temos um tempo ainda aqui na frente. Não está ligado o microfone? Agora sim. O pistache ainda é eterno? Aí é com o Alexandre. A gente faz vários estudos de mercado, e que nem o que eu falei, tem coisas que vêm, fazem uma curva curta e caem. Eu acho que assim, só o tempo para contar, tá? Mas como vem vindo duradouro, e é algo que caiu no paladar, que aí vamos falar de mercado brasileiro, que atende, porque quando a gente fala de Estados Unidos ou mesmo Europa, e o Oriente Médio já consome há muito tempo, e para lá é eterno, sem dúvida. Eu acredito que é algo que veio para ficar assim, não tem mais como sair do mercado. E o que vai acontecendo é você vai reinventando coisas, como eu falei, veio agora com o pistache de Dubai lá, que colocou o Kadhafi para dar um pouco de crocância, porque sempre você vai ter também essa brincadeira aí de texturas no meio, que é outra coisa que o paladar evoluiu e as pessoas procuram também. Hoje, quem tem só uma textura única no produto, normalmente não atende à exigência básica para você vender. Então, esse é outro desafio que P&D tem para
para conseguir um produto que caia na graça do consumidor e que atenda às novas exigências de paladar. Mas o pistache é algo que não deve sair mais daí. O que vai acontecer é procurarem algumas alternativas, porque é uma matéria-prima extremamente cara. João? Eu quero só falar de inovação. O Outback nos procurou, nós fizemos panetone salgado para o Outback. E aí eles fizeram um panetone totalmente diferenciado. Eles têm um brownie no Outback, aí eles queriam pegar o brownie e mandar para nós para a gente fazer o panetone. Eu falei, não funciona. Então eles, mediante sigilo e tal, deram a forma, nós fizemos o brownie, assou o brownie, voltou, aí você punha a massa do panetone em cima, fermentava, ia para o forno, esfriava, ia para a parte de chocolate, cobria. Então, ele dava um trabalho, mas ficou maravilhoso, ganhou prêmio. Agora, você falando de inovação, eu me lembrei dessa, porque esse foi o mais difícil que a gente fez e o cliente ficou satisfeito. Então, isso existe. Então, panetone salgado mesmo nós damos para eles também, com shelf life 2 meses. Então, a inovação sempre vai estar presente. Pistache, ele veio para ficar e daqui a pouco vai aparecer um outro aí. É assim que funciona. É isso aí, novos sabores, né? Estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, então eu peço as considerações finais aí de vocês, Vinícius. Mais uma vez, queria agradecer pelo convite, é muito bacana, conhecia toda essa turma, exceção Alexandre, conhecia toda essa turma, quem está no Panetone se conhecem. Acho que a mensagem que a gente passa, experimente o produto, o Panetone sempre é um bom produto que cabe em todas as ocasiões, não só nosso como fabricante, mas de todo mundo que fabrica. Ele vai estar cada vez mais presente. O Natal começa mais cedo, né? A gente fala, o Natal não muda de data, é dia 24. Então, isso é um caos para a gente, como ponto de vista de produção, porque qualquer problema, panetone não produzido, não adianta produzir amanhã, porque já foi a data, né? Então, a gente trabalha bastante para manter isso dentro de uma constância cada vez maior e cada vez melhor. E eu acho que o nosso desafio é, quando a gente olha a nossa distribuição, né, de novo pegando referência um pouco de mercado do que a nossa empresa faz, existem possibilidades, né? Ainda existe muito mercado a ser atendido. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer, não tem como falar de padaria e desassociar a logística, né? Nós precisamos estar presente cada vez mais. Então, a partir do momento que a gente consegue ter esses acessos e conseguir chegar a mais longe, isso ajuda a cadeia inteira, né? Não só do panetone, mas da panificação, do bolo, do bolinho, e isso tudo lá. E isso gera consumo, né? E isso gera experimentação, isso gera consumo, é a porta de entrada para um panetone diferenciado, com um ticket médio maior. Então, nós temos que sim se preocupar com o produto e com certeza, mas a gente não pode descuidar também que esse produto precisa chegar na casa de alguém. E não só aqui na Grande São Paulo, não é que o polo aqui do sul de São Paulo, do Rio de Janeiro, as grandes capitais, mas tem muito espaço ainda para crescer. O Chimero trouxe um dado muito bacana, né, que eles são de olho no mercado de São Paulo, do Brasil em si, e isso também é só possibilidades. Então, é só possibilidades. É mais um produto muito importante no nosso portfólio que a gente precisa fazer chegar. E chegar bem, né? Chegar com qualidade. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e muito obrigado por dividir esse palco aqui com vocês. Sempre um prazer. Obrigada a você, Vinícius. Rogério. Bom, conhecimento é um bem adquirido que ninguém tira de vocês. Tem que estudar. Hoje nós temos pelo IDPC a Escola de Panificação. Eles têm cursos aqui de panetone o ano inteiro. Acho que centraliza agora no segundo semestre, né? Então, vocês que são de outros estados, as escolas próximas a vocês, do sindicato de vocês, e que a gente sempre fala, eu tenho até um vídeo, porque nós homologamos a Copa do Mundo do Panetone, nós fizemos a seletiva na terça e na quarta, nós já selecionamos o melhor panetone de chocolate, e ontem foi o melhor panetone de frutas. Então, todo ano ímpar seletivas no mundo inteiro, e o ano par é o ano da final em Milão. Se puder passar o vídeo, consegue? Podemos, produção. Eles autorizaram. Está rodando aí, ó.
Esse evento, na final, é em novembro do ano par, né, o ano que vem. O ano passado, eu sou jurado da competição também, então a gente avalia, na final, 40 panetones, em 2 dias. Né? Teve 2 brasileiros que estavam lá, 3 brasileiros, o que ganhou da categoria 2023, de frutas e de chocolate, e teve uma repescagem, né, onde o Alexandre também foi junto, participando, né, e também foi mais um competidor brasileiro. Esse ano, o primeiro lugar foi do Leonardo Tavares, da categoria de chocolate, e na categoria tradicional de frutas é o Marcos Gugel, que vai representar o Brasil ano que vem na grande final. Né? Então, torçam pelos competidores brasileiros, 2026, e é o que eu comentei com vocês. Conhecimento é um bem adquirido que ninguém tira de vocês. Estudem. As escolas estão aqui, o IDPC está aqui, as outras escolas do sindicato estão aqui para isso, para melhorar a qualidade do produto final. É isso aí, obrigada, Rogério. João, sua mensagem final. Olha, tem muito espaço para a gente vender. Nós estamos falando em panetone e aí você lembra o Natal. Mas não podemos esquecer que na Páscoa há um mercado de colomba e outras massas fermentadas. Então, durante o ano inteiro, nós temos na CEPAM um panetone fatiado tipo pão de forma, uma massa de panetone. E nós temos um produto que é o que mais vende na CEPAM, é um pão de nozes com uma cobertura, é uma massa de panetone com nozes, com uma cobertura açucarada. Então, tem vários formatos que você pode desenvolver o ano inteiro, não o panetone especificamente, mas lembrando em terceirização, nós fazíamos colomba para o Extra, e nós mandamos uma carreta para o Nordeste, lá, Maranhão. O gerente devolveu porque ele não sabia o que era colomba. E com a marca Extra, que era da rede de supermercado. Então, nesse país aqui, ainda nós temos que divulgar muito. Tem muito espaço para o pessoal saber o que é isso. Aqui, se viu em São Paulo mesmo, tem gente que não sabe o que é panetone. Então... Muito bem, obrigada, João. Alexandre, rapidamente para a gente finalizar. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar com todos esses profissionais aqui que a gente já conhece faz tempo. O mercado é grande, mas é pequeno, todo mundo se conhece. Né? Só uma mensagem para finalizar, que a gente está falando de panetone, apesar de ser uma data cristã, um Natal, mas o panetone vai muito além disso. Tá? É a época do mercado que mais tem movimento, isso para qualquer negócio que você esteja. E o panetone, onde é a grande sacada dele? Ele se tornou um presente. E aí, no final do ano, independente da sua religião, da sua crença ou qualquer coisa, você quer agradecer pelo ano, pela passagem, por tudo que foi, e por isso que esse mercado não para de crescer também. Porque é algo que você tem ticket de A a Z, e é um reconhecimento para qualquer um que você der. Ele também, não importa a religião do outro lado, ele vai receber isso como um agradecimento, como um carinho, e pode ser desde um panetone de R$600 o quilo, e a gente tem panetone no mercado de R$10, que temos tudo de A a Z. Então, dá para atender todo mundo, fazer um agradecimento, e na mesa de Natal, de quem acredita também, é um produto presente. E você tem um valor agregado grande nesse produto. Então, tem margem, tem dinheiro e tem um mercado que não para de crescer. Então, acho que vale a pena investir, conhecer, aí, terceirizar, investir em conhecimento para fazer o seu próprio, aprender. Escolham parceiros bons, tanto de escola quanto de fornecedores terceiros, para ter um bom produto e conseguir atender o cliente da melhor forma. É isso aí, panetone é uma delícia, é sempre bem-vindo, como vocês aqui. Então, obrigada pela presença de vocês.